a série Simulação Comentada do Eletrônica 24 Horas. Nesse vídeo será mostrado um exercício resolvido do e-book, que é o amplificador inversor em CA. Então, nós temos a configuração inversora, onde o ganho é dado pela relação R2-R1, portanto 10K por 1K, 10 ou menos 10, né? Porque a saída vai ser defasada de 180 graus em relação à entrada. Então aqui estão os probe de entrada e o probe de saída. Observem que o probe, para ver a forma de onda, deve se quicar aqui em periodic. E observe também que existem algumas informações, algumas medidas que vão ser dadas, como por exemplo, a entrada aqui é 1 volt de pico, frequência 1 kHz. Então observe que tem alguns dados aqui, ó. Por exemplo, o valor de pico a pico, 2 volts, o valor eficaz da tensão 1 volt de pico, que é 0,7 volts, a frequência do sinal, que é 1 kHz, e a saída também. Observe que a tensão de saída aqui, ó, é exatamente 10 vezes a tensão de entrada. E a tensão de entrada você pode selecionar ou o valor de pico ou o valor eficaz. Você que decide isso. Experimente fazer isso. Colocar valor de pico e depois, por exemplo, o valor eficaz aqui correspondente seria 0,707, que dá um valor de pico de 1 volt. Mas vamos voltar então para valor de pico de 1 volt. E você pode escolher, obviamente, que a frequência, o offset, vamos todos deixar como estão. Muito bem, então vamos executar aqui uma simulação iterativa, que funciona como se fosse um osciloscópio. O grande problema do nosso software é que é um osciloscópio de um canal, ou seja, o sinal de saída e de entrada tem o mesmo controle. Não é que nem no osciloscópio, onde você pode controlar o volts por divisão separadamente. Então vamos simular, iniciando a simulação. Então veja que você pode simplesmente medir, né, os valores estão aqui, olha, ou pode ver a forma de onda através da seleção Grapher. Então nessa seleção, observe que tem duas formas de onda, uma verde e uma azul, que corresponde exatamente à entrada que é azul e à saída que é a verde. Ou então, se você observar aqui à direita em cima, olha, o VS está verde e o VE azul. Inclusive você pode escolher ver as duas, ou ver, por exemplo, só o VE, que é 1 volt de pico, ou só o VS. E aí você pode medir qual é o valor de pico a pico. Aqui no caso está fácil, porque vai de 10 até menos 10, portanto 20 volts de pico a pico, logo a saída é 10 volts de pico. Mas caso não tivesse tão fácil, você poderia colocar aqui dois cursores, no caso y-axis, colocando o C2 no pico positivo. Aqui você vai cometer um erro porque é analógico essa coisa, né? E olha lá, está aqui o valor de pico a pico, que é o ΔY. Claro que foi cometido um erro, vamos tentar acertar melhor aqui, ó. Olha lá, 19,9 volts de pico a pico, ok? Não se esqueça, o que você está fazendo é analógico, então o erro é cometido na hora que você posiciona o cursor. De qualquer forma, 20 volts de pico a pico ou 10 volts de pico. Portanto, considerando os dois sinais, a defasagem está clara entre a entrada, né, e a saída. Defasagem de 180 graus. Uma coisa que você pode verificar é ou
aumentar ou aumentar a amplitude ou variar o ganho. É mais fácil aumentar aqui, por exemplo, vamos colocar 2 volts de pico. Obviamente daria quanto? 20 volts de pico. Só que a alimentação é 12 volts menos 12 volts. Então a alimentação é que determina a máxima saída. Então nesse caso, observem o que acontece com a saída. Satura, né? A gente pode até tirar aqui os cursores, né? A saturação se dá aqui num nível em torno de 11,9 positivo e menos 11,9 positivo, depende muito do AO, tá ok? Então, nesse caso, a saída não é mais senoidal. Por quê? Porque a amplitude atingiu o valor máximo permitido. Então, obviamente que isso é uma distorção. Esse é um ponto a ser considerado na hora de trabalhar com um circuito como esse. Bom, então experimente trocar valores para que você possa compreender melhor o funcionamento do circuito. Vamos terminar por hoje. Então, até a próxima aula.